dia a todos, novamente. Eu vou apresentar o trabalho que está sendo feito pela Veri, né? A Veri está em casa hoje, acompanhando a gente online, e eu fiquei como porta-voz, então, com essa responsabilidade de apresentar os resultados. É um trabalho que ele está ainda sob revisão, ele foi submetido uma vez, veio com considerações, a gente reavaliou, fez as considerações e estamos aguardando a decisão final dos revisores. É um trabalho que trata das características demográficas, epidemiológicas e clínicas de gestantes e puérperas que morreram de síndrome respiratória aguda grave no Brasil e comparamos aquelas que tiveram diagnóstico etiológico de Covid-19 com aquelas que tiveram como resultado final uma causa indefinida. Então, assim, o contexto foi muito parecido com os outros trabalhos que já foram apresentados, né? Então, a gente tinha uma situação inicial de que as gestantes e puérperas eram consideradas como de risco médio e moderado, e que depois a gente começou a perceber que elas deveriam ser entendidas e olhadas como um grupo de alto risco. E a gente percebia que não só no Brasil, foi um fenômeno que foi reportado em outros países também, mas aqui de forma muito marcante, que tinha uma taxa grande de subnotificação de casos que não eram reportados, fosse porque não tínhamos o teste diagnóstico disponível, fosse porque perdíamos a janela de oportunidade para fazer esses testes, ou também pela qualidade do registro do dado, né? Então, no braço de qualidades, a gente tem visto como é frequente a gente não ter o registro do agente etiológico, ou ele está inconsistente, você fala num lugar que tem um registro e depois você tem um teste laboratorial que é incondizente, ou um quadro clínico incoerente. Então, a gente tem uma questão de qualidade de registro de dados também importante. Em abril de 2020, era estimado que a taxa de notificação era de 9,2%, ou seja, os casos que a gente estava enxergando só corresponderiam a 9,2% dos casos que de fato estariam acontecendo no país. E daí a hipótese de que muitas das mortes maternas, então, que estavam sendo causadas por Covid-19, estavam sendo subreportadas ou identificadas como causa de síndrome respiratória aguda grave indefinida. Uma dica, uma hipótese também que a gente fez foi porque em 2019 a gente tinha um relato de 50 mortes maternas por síndrome respiratória aguda grave de causa indefinida em gestantes e puérperas, e esse número aumentou 5 vezes em 2020 e 2021. Então, muito provavelmente, naquele contexto epidemiológico, a gente estava falando de casos de Covid que não tinham sido diagnosticados. Então, o objetivo desse estudo foi comparar as características sociodemográficas e a apresentação clínica de casos de síndrome respiratória aguda grave que evoluíram para óbito em mulheres que tinham diagnóstico de Covid e causa indefinida. E como objetivo secundário, a gente construiu mapas de mortalidade materna atribuídas à Covid-19 ou causa indefinida para cada estado do Brasil. O método ele é muito semelhante com os que foram descritos anteriormente, a base de dados é a mesma, mas a gente fez então uma corte retrospectiva com dados obtidos do CIDEP-GRIP. A gente tinha, nesse momento, então, que os dados deveriam ser compulsoriamente notificados os casos de hospitalizações ou óbitos, e que tinham, então, pelo menos 2 dos sintomas. Acho que a Fabiana já explicou bem na primeira apresentação, então eu não vou repetir agora. Mas os mesmos critérios diagnósticos, e a gente lembrando que, então, o CVAP-GRIP é uma base de dados públicos, os dados são todos anonimizados, e não dá para identificar os sujeitos, então foi dispensado da aprovação do Comitê de Ética. Para essa análise, por conta do momento em que surgiu a ideia, a gente avaliou todo o ano de 2020, então desde o início da pandemia na semana 8 até a semana 15 de 2021, que foi quando a gente começou a fazer as análises dos dados disponíveis à ocasião. Como critério de inclusão, gestante, a gente tinha que conhecer o status gestacional de gestante ou puérpera, a idade entre 10 e 55 anos, o agente etiológico definido como confirmado para COVID, aí podia ser laboratorial, clínico ou radiológico, e causas não definidas. É importante dizer que pelo dicionário do CIDEP-GRIP, essas causas não definidas têm lá como definição dessas causas a síndrome respiratória grave aguda, em que nenhum agente etiológico foi definido, ou que não foi possível colher amostras e processar amostras para a análise laboratorial, ou que não foi possível confirmar por características clínicas, radiológicas e epidemiológicas, tá? Isso quer dizer que, quando o campo de agente etiológico estivesse em branco, a gente excluiu, a gente não colocou porque poderia ser uma questão de qualidade de registro e não que não foi possível identificar a causa.
Então, a gente também só incluiu os casos que evoluíram para óbito nesse estudo. Desta forma, a gente teve 2 grupos de comparação, o grupo de síndrome respiratória aguda grave causada por COVID e o grupo de síndrome respiratória aguda grave de causa indefinida. Esses grupos a gente comparou com relação à idade, ao momento gestacional, primeiro, segundo ou terceiro trimestre ou puerpério, comorbidades, nível educacional, cor de pele referida, área de residência, sintomas, admissão à UTI e suporte ventilatório. Os dados qualitativos, a gente fez uma comparação pelo teste de quadrado ou exato de Fischer, conforme adequado. Os dados quantitativos, TED Student ou Whitney, ou Wilkinson. Adotamos a significância de 5%. E os mapas de mortalidade para cada causa, a gente pegou como referência os dados do SINASC, para cada 100 mil nascidos vivos, e todos os mapas foram construídos pela própria equipe, as análises todas feitas com software. Então, aqui está ficou bem fininho. Ele ficou, a gente tem a gente foi, então, incluindo mulheres, a questão do status gestacional, a idade entre 10 e 55 anos, a causa de síndrome respiratória aguda grave, tivemos os casos de Covid de causas indefinidas, excluímos aqueles que se recuperaram ou que não tinham sido deixados em branco, campo etiológico. Tivemos, então, 253 casos de óbitos causados por SARS de causa indefinida e 1.026 casos de óbitos causados por Covid-19. Aqui foi um mapa que a gente fez dos casos indefinidos, casos de síndrome respiratória grave aguda de causa indefinida ao longo do tempo. A gente entende que, no primeiro momento, a gente ainda não tinha os testes laboratoriais disponíveis, então a taxa de causas indefinidas era bem maior. Isso foi melhorando ao longo dos primeiros meses, onde a gente houve maior disponibilidade e acesso a esses testes diagnósticos. E aí a gente teve um momento aqui por volta de setembro de 2020, em que a gente houve um aumento de novo de causas indefinidas. E aí, quando a gente pensa, será que é porque aumentou outras causas de óbito? Será que outras causas infecciosas? Ou realmente foram casos de Covid que foram subnotificados? A gente tem em paralelo que, nessa época, a gente também tinha notícias, manchetes, dizendo que tinha uma redução de disponibilidade e de liberação dos testes diagnósticos pelo Ministério da Saúde, então eles não foram distribuídos, e provavelmente o que a gente vê aqui é que a gente continuava tão alto quanto estava na época os casos de Covid, mas a gente não conseguia diagnosticar, e por isso esse momento do aumento de casos indefinidos nesse mês. Esse foi o mapa de mortalidade que a gente construiu. Então, quando a gente olha aqui, foi muito notificado na época, né? Todo mundo se lembra do caos que foi na Amazônia e lá em Roraima. A gente tem onde a gente tem a maior taxa de mortalidade por Covid no Brasil. E aí a gente tem alguns estados, que a gente não teve acesso aos dados de casos notificados, não tinha reporte dessa informação. E aqui na Paraíba, um número bem grande de casos de óbitos maternos por síndrome respiratória grave aguda que não tiveram causa definida. Então, quando a gente olha, é interessante ver, por exemplo, Bahia e a Paraíba, que a gente não tinha um número grande de Covid, mas a gente tinha um número muito grande de causas que não foram identificadas, muito provavelmente Covid, e a gente não teve acesso ao diagnóstico. Então, as duas primeiras tabelas correspondem às características demográficas dessa população, né, gestantes e puérperas que tiveram óbito por síndrome respiratória aguda grave. Que chama atenção aqui, a gente teve diferença entre os grupos, principalmente em relação à idade e à raça, né, a cor de pele. No grupo que teve a causa identificada como Covid, uma idade maior do que o grupo de causa não especificada. E aí eu chamo atenção para essa faixa etária de menores de 20 anos, em que a gente tem um aumento bem maior, uma especificidade maior no grupo que não teve causa identificada. Então, portanto, gestantes mais jovens. Em questão da raça, a gente também teve uma diferença significativa entre os grupos, e aí eu chamo a atenção que a maior disparidade foi nas mulheres negras, uma predominância maior no grupo que também não teve o diagnóstico etiológico definido. Ainda falando sobre características demográficas, a nível educacional também foi diferente entre os grupos, eu chamo a atenção que foi bem maior a frequência de mulheres que não tinham nenhum ano de escolaridade no grupo que não teve causa definida,
né? E eu tenho um ensino superior mais frequente naquelas que tiveram o diagnóstico confirmado por COVID. A moradia na área rural, também maior, no grupo que não teve causa definida do óbito, né? De síndrome respiratória aguda grave. E o trimestre gestacional também, que eu acho que é bastante relevante, eu queria chamar a atenção, foi diferente entre os grupos. E a gente vê que as mulheres que tiveram o óbito definido por Covid, elas estavam mais ali no segundo e terceiro trimestre, barrigão, né? Chama atenção sabidamente grávida. E quando a gente está falando das gestantes do primeiro trimestre no puerpério, elas tiveram um risco maior de não terem o seu diagnóstico etiológico definido. Então, isso chama para a gente uma atenção uma questão de nível socioeconômico e acesso realmente ao sistema de saúde, como fatores de risco, né? Na tabela 2, a gente apresenta a frequência de mortalidades entre os dois grupos. E aí, o que a gente teve diferença significativa foi a questão da obesidade. A obesidade, desde o início, foi conhecida como um fator de risco para piores desfechos do COVID. E a gente teve uma chance maior, 2,5 vezes maior, de ter o diagnóstico confirmado nas gestantes que eram obesas. Então, esse grupo recebeu uma oportunidade, provavelmente, né, maior de diagnóstico. E a questão, de forma interessante também, doença pulmonar crônica. O grupo que não teve o diagnóstico definido teve uma prevalência maior dessa situação, praticamente 5 vezes maior chance de não receberem o diagnóstico quando ela já tinha uma doença pulmonar crônica anterior. E a gente, na discussão até aventa que, de repente, essas mulheres tiveram como causa suposta, né, do diagnóstico uma piora da sua doença de base, e muitas vezes o diagnóstico pode ter sido realmente negligenciado porque foi atribuído a uma piora da condição crônica dela. Da mesma forma acontece com a cardiopatia, só que aí a gente não chegou a atingir significância estatística. Com relação aos sintomas desses dois grupos, aqueles sintomas que a gente chamava de mais clássicos, mais típicos, né? Febre, tosse, fadiga e especialmente a perda de paladar e a perda de olfato, também foi mais frequente no grupo que recebeu o diagnóstico, levando a gente a supor que quando a paciente tinha um quadro clínico, era mais um quadro clínico típico, foi mais maior a chance dela receber a oportunidade de ser diagnosticada. Se o quadro não fosse tão típico, maior a chance dela ter o diagnóstico por causa indefinida. E, por fim, também a gente achou bastante interessante apresentar em relação aos desfechos, as mulheres que, lembrando só que todas aqui são casos de óbito, então todas faleceram, mesmo assim, aquelas que tiveram diagnóstico definido por COVID, 77,6% tiveram internação em UTI, uma média de permanência de 13,6 dias e 66% intubação orotraqueal. E naquelas que ficaram como causa indefinida de síndrome respiratória aguda grave, 69% tiveram internação em UTI, uma média de permanência menor, 7,7, e uma intubação orotraqueal de 60%. A gente não pode falar que eram casos mais leves, afinal todos evoluíram para óbito, mas muito provavelmente da mesma forma que tiveram menos acesso ao diagnóstico, também tiveram menos acesso ao recurso terapêutico. E também chamar a atenção que, embora sendo todos os casos que evoluíram para óbito, a gente teve entre 70% e 77% em admissão em UTI, 60% e 66% de intubação. Então, a gente teve quase 40% de mulheres que não tiveram os recursos máximos aí de suporte ventilatório. Como limitações, a gente aponta que é um estudo, então, de tamanho nacional, e a gente tem uma dificuldade quanto ao nível de completude dessas informações. A gente tem muitas informações deixadas em branco, e a qualidade da informação, como eu disse, ela tem as suas fragilidades. É um estudo retrospectivo, e todas as nossas especulações sobre acesso, né, a gente não pode inferir, de fato, são só hipóteses, né? A causalidade entre essas variáveis a gente só especula. E a gente também não consegue inferir que a falta do diagnóstico tenha sido também, né, tem associação com a falta de qualidade do acesso do recurso terapêutico, né? São limitações do próprio desenho. Como conclusão, a gente teve um número muito grande de casos de síndrome respiratória aguda grave em gestantes e puérperas que não tiveram um diagnóstico etiológico final no Brasil. Essa chance de não ter o diagnóstico definido, ela estava associada com características sociodemográficas que frequentemente também estão associadas com limitação ao acesso ao pré-natal e ao sistema de saúde, especialmente etnia negra, mulheres gestantes jovens, moradoras de área rural e níveis educacionais mais baixos. Mulheres que estavam no segundo e terceiro trimestre, as obesas e aquelas que tinham sintomas mais clássicos da doença tiveram uma chance maior de receberem o seu diagnóstico etiológico final.
Pacientes com doença pulmonar crônica também tinham uma chance menor de receberem, então, um diagnóstico etiológico, e que a gente tem evidência de restrição de um acesso adequado ao sistema de saúde, que ele é ainda mais enfatizado porque a gente tem uma taxa baixa de admissão em UTI e intubação, mesmo em casos que evoluíram para óbito. E aí também, como spoiler, só os próximos passos, esse trabalho motivou, aqui a Nela e o Elias estão aqui, um próximo trabalho, que a Iveri está trabalhando também, que é a construção de um modelo a partir dessas características, um modelo para identificar quais, não só os que evoluíram para óbito, mas quais casos que a gente deixou de ver que provavelmente também foram atribuídos à Covid no Brasil, para a gente rever essa questão da mortalidade materna e as características dessa população.